Comigo. A gente vai começar a gravar. Oi, gente, boa noite. Esse é o nosso primeiro encontro nesse formato, né? Encontro no Zoom. Então, se você está aqui comigo e você que está no grupo e não conseguiu estar ao vivo, eu vou gravar essa aula, você vai poder assistir depois. E vocês vão ganhar essa aula e todas as próximas aulas aqui no Zoom. Então, toda vez que eu for fazer uma aula ou dar algum conteúdo só para quem está no Zoom, vocês vão receber o link lá no grupo. Então, eu quero dar essa primeira notícia para vocês. E hoje eu tenho um objetivo aqui, né? Esse primeiro encontro nesse formato, eu vou explicar sobre o meu método, eu vou contar um pouco da minha história, porque, afinal de contas, quem é a Alê? Vocês conhecem a Alê lá do Instagram, a Alê do TikTok, mas quem é, afinal, essa mulher, né? Como é que eu caí aqui nessa história bem aqui? Então, eu tenho como objetivo, missão, eu quero cumprir essa missão até o final desse encontro, que você saia daqui sabendo um caminho rápido, mais fácil e mais eficaz para que você vença a dor da traição. Para que você possa saber que a sua dor é legítima, mas que você não precisa ficar presa nela. Então, eu vou te mostrar que é possível você transformar o seu casamento, é possível você transformar a sua dor, é possível você recomeçar a tua história, independente de como você está, de quantos anos você tem, de que situação financeira você está, é possível. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, até para a gente dar uma relaxada, e de vez em quando eu vou sorrir, vou brincar, esse é meu jeito, tá? Não estranhe, mas assim, a gente faz algumas brincadeiras, eu quero que você bata assim no ombro, fale parabéns. Então, parabéns, Joelma, parabéns, eu acho que eu não sei se é Carmen seu nome? Carmen, parabéns, Natália, parabéns para você. Já se dá os parabéns porque você saiu do sofá, parou de estar chorando e triste e veio para cá. Se dá esse presente. Já é um passo, né? Então, eu quero que você se dê esse parabéns. Então, a minha missão aqui é dizer isso para você, que é completamente possível você sair dessa dor, porque eu venci, centenas de alunas minhas venceram e você também pode. Então, parabéns por essa iniciativa. Quantas pessoas a gente convidou? Quantos vídeos meus viralizaram? Tem vídeo meu com mais de 100 mil visualizações e vocês tomaram essa ação de vir. Então, eu quero já dizer para vocês que vocês já estão de parabéns por isso. Então, o meu intuito aqui é te mostrar essa maneira mais rápida de vencer a dor. É te mostrar que várias mulheres, como eu, como você, como outras, também foram traídas, também viram o seu chão, né, sair do pé, também acordaram um belo dia e falaram, meu Deus, e agora? Que rumo que eu vou? Eu estou perdida. Então, o meu intuito é te dizer, querida, vai dar certo. Leva a sério tudo que eu vou falar aqui, anota se for preciso, se você conseguir. Às vezes eu vou dar alguns exemplos, não cria resistência de falar, mas isso aí não. Não, só tenta ir adquirindo, né, o que eu estou te passando aqui, porque eu vou falar de um modo muito geral, mas no final eu quero ouvir a história de cada uma de vocês, tá? Eu vou avisar que a gente não tem hora para terminar, mas se você precisar sair no final, não tem problema nenhum, mas eu vou estar à disposição. Eu disse que eu ia abrir para todo mundo fazer perguntas, então no final eu vou abrir e vou ouvir vocês, sem problema nenhum. Deixa eu só transmitir aqui o slide, porque eu sou a pessoa um pouco dispersa, senão daqui a pouco eu estou bem longe falando outra coisa que não foi o que eu pensei em falar. Então, eu vou falar para vocês sobre o meu programa, o Método Florescer. Depois eu vou explicar direitinho alguns detalhes. Mas antes, eu queria falar para vocês que talvez vocês possam estar pensando assim, eu conheci a Alê no Instagram, no TikTok, será se realmente esse negócio de vencer a dor da traição em 4 semanas é possível? Será? Vai depender. Porque aqui a gente tem 2 grupos que têm grandes resultados no meu método. São grupos de mulheres. O primeiro grupo são mulheres que foram traídas, que continuam casadas e que sofrem com essa dor. Então, se você está nesse primeiro grupo, você vai ter excelentes resultados no meu método. Por quê? Se você continuar casada, tem dois caminhos aqui. Ou ele se arrependeu, e você está tentando restaurar seu casamento com esse homem arrependido,
e você está sofrendo, mesmo ele arrependido, ou ele te traiu, continua fazendo coisas e te machucando, e você continua casada com ele. Então, as mulheres casadas que me procuram, elas estão dentro desse grupo aqui. Um homem arrependido, ou um homem que já traiu uma vez, 2 vezes, 20 vezes, e ela está lá, permanece lá. E o outro grupo são mulheres que, separadas, que acreditaram que eu me separando, a minha dor vai embora. Se eu me separar, eu nunca mais vou chorar por causa da traição. O que elas não sabiam, que eu também não sabia, é que se separando do marido, a dor permanece. Então o homem vai embora, mas a minha dor emocional continua. Então são por esses dois grupos que eu normalmente falo. Mulheres casadas tentando restaurar o casamento e mulheres separadas que ainda sofrem com a dor. E para contar para vocês, eu já vi mulheres separadas 10 anos que continuam sofrendo com a dor da traição. Eu já vi mulheres casadas 15 anos tentando engolir essa dor, digerir tudo isso e não conseguindo. Então, se você está dentro de um dos dois grupos, eu consigo te ajudar. E aí eu quero mostrar para vocês alguns casos, para não ficar só eu falando, né? Eu tenho um caso da Midian. A Midian, ela descobriu uma traição, 9 anos de casada, ela tem esse casal aqui, né? 2 meninos gêmeos, e ela acreditou que tinha que separar. Ou não, ela não sabia o que fazer, ficou perdida. Ela vai contar um pouco da história dela, mas ela tentou uma das coisas que eu falo que pode-se dizer que é um pouco errado. Ela tentou terapia. E a terapeuta falou para ela que ela só ia continuar casada porque ela tinha os filhos. E que isso não era legítimo. Mas ela não acreditou nisso porque ela amava o marido, porque ela queria restaurar. E uma das coisas que eu gosto de falar para vocês é que é você que tem que decidir. Então a Median decidiu que ia continuar. Lidiane conheceu o Florescer, seguiu uma jornada com a gente, e olha o que ela fala sobre como ela está agora. Uma coisa que eu nunca sei, a gente está conectado, né? A gente está feliz. Graças a Deus. Eu me sinto numa lua de mel. Parece que a gente voltou àqueles tempos de primeiro amor mesmo, de recém-casados, sabe? A gente está conectados um com o outro, muito feliz. Melhor do que antes. Medo, deixa eu ver. Eu não tenho porque hoje a gente está muito bem, sabe? E caso acontecer, eu sei que quem vai estar perdendo é ele, né? Porque eu sou maravilhosa. Eu busquei. Ela vai falar em outro vídeo como foi que ela buscou ajuda, né? E o resultado dessa ajuda, que é bem interessante quando ela fala e a gente vê que às vezes você vai tentar alguns caminhos que vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas não tem só a Midian. Tem uma história que eu gosto muito de contar, porque essa história me impactou profundamente. Essa história, deixa eu botar aqui, peraí. Essa história é a história da Rita. A Rita, ela chegou para mim do jeito que ela está aqui, na foto do lado. A história da Rita, ela tinha ido almoçar com a mãe dela, e quando ela foi almoçar com a mãe dela, né, aquele domingo com a mãe, ela chega em casa, ligam para ela que a mãe tinha passado mal, tinha tido infarto e tinha falecido. Então, quando ela chega em casa, depois de ir na casa da mãe dela, ela descobre que a mãe tinha morrido. Então, aqui começa o grande problema da Rita. Depois ela vai para a missa de sétimo dia, ela está na missa de sétimo dia com os filhos e o marido, na época, ligam para ela e falam que o apartamento dela pegou fogo. E aí morreu a gatinha, perdeu praticamente tudo, ficou quase só com a roupa do corpo, uma coisa ou outra que ela salvou. E a Rita entra em desespero, né? Mãe morreu, casa pegou fogo. A Rita vai para a casa do pai dela. Quando ela fica na casa do pai dela, a casa do pai dela enche de água. Então o pai dela perdeu praticamente tudo e ela também. E aquela situação toda, o luto pela mãe, ela se vê obrigada a ir para a casa de alguns parentes do marido.
E a gente pensa que essa mulher já está sofrendo muito com a mãe, com a casa, com o pai, agora desabrigado praticamente, ela na casa de alguns parentes, e ela descobre que o marido tinha um outro chip e que, como ele mesmo falava, né, eles são do Nordeste, ele estava conversando com umas quenga. Então a Rita descobre que estava sendo traída. Então a Rita chega para mim nessa situação: luto da mãe, casa do pai e traída. E aqui, como ela está do lado aqui, ela estava tomando medicação para dormir, medicação para ansiedade, para acordar. Ela pensou em se matar, entrar dentro do carro. Quando ela entra no carro para jogar o carro de cima de uma ponte, o filho dela entra no carro também. E graças ao filho dela ter entrado dentro do carro, ela desistiu de fazer isso. Então a Rita conta a história dela, que ela acreditou que era o fim. 30 anos casada, toda essa situação. Então a Rita chega para mim desse contexto. E o mais interessante, eu gosto muito de falar isso, que, né, é para a glória de Deus, não é para mim, não foi eu que me chamei para estar aqui, foi ele que me chamou. É que Deus transforma de uma maneira tal, e nós somos só usada por ele, né? Que a gente pode ver hoje a Rita assim. A Rita, com mais de 50 anos, em uma sessão individual comigo, ela estava desempregada, morando de favor na casa da filha, que ela mudou de cidade, largou esse marido. Ela fala para mim que ela sabia fazer esse bolo no rolo. Quem é do Nordeste conhece. É um bolo que dentro dele tem goiabada, né? É um bolo bem tradicional do Nordeste, ele dura mais de 15 dias, e aí ela inventa fazer várias coisas com esse bolo. Hoje ela dá curso desse bolo, hoje ela tem um salário, ela ajuda em alguns lugares como voluntária, e ela está muito bem. Ela superou tudo isso. Então, quando eu vejo histórias assim, além de agradecer muito a Deus, eu me sinto extremamente abençoada, e aí eu posso afirmar para vocês: se você está pelo menos um pouco parecida com a Rita, você pode se inspirar na história dela. Então, essa é a história da Rita. Mas eu queria contar mais uma última história para vocês. Uma aluna minha, Lourdes, quando ela entra, como é um vídeo, eu vou contar um pouquinho antes. Quando ela entra no método Florescer, o marido ainda estava com a amante. E ela conta a história dela, né, também, e ela também superou a dor da traição. E ela contando é bonito de ver, porque você vê o quanto que alguém pode mudar a própria história com uma única decisão. Olha o que ela fala. Descobri a traição do meu marido, sofri muito, não comia, dormia mal, comia mal, não tinha apetite, só chorava. Passei com um psicólogo, ele falou para eu ter vergonha na cara. Se seu marido está te traindo é porque não te quer mais, tenha vergonha na cara e sai fora. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não queria perder meu casamento. Mas aí conheci o programa Florescer e entrei de cabeça. Com a ajuda da lei, eu consegui restaurar meu casamento. Hoje meu marido voltou para casa e ele decidiu deixar outra e disse que ele não queria me perder e ele queria continuar o nosso casamento. Comecei a acreditar mais em mim. Hoje estou na academia, voltei a trabalhar e estou mais fortalecida. Hoje posso dizer que eu sou uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que sabe o que quer. Eu sou Lourdes, tenho 27 anos de casada e através do programa Florescer eu restaurei meu casamento. Eu venci a dor da traição. Quando ela entrou no Florescer, ela meio que estava aceitando a amante, porque ela estava sem trabalhar, porque ele dizia para ela: ó, tenha calma comigo que eu vou me decidir. Então, através de algumas técnicas, algumas coisas que eu ensinei, ela fez com que ele tomasse uma posição, porque eu falo muito para minhas alunas, né? E eu vou falar para vocês agora. Ou você muda a pessoa, ou você vai ter que se mudar. Porque eu vou me amar tanto que eu não vou aceitar essa situação, porque isso me fere. Se está me ferindo, não dá para eu aceitar. Mas o que eu gosto de também dizer para vocês é que cada um é livre.
E cada uma que tomou uma decisão de aceitar uma situação ou de não aceitar, de continuar, tem o meu apoio e o meu abraço. Porque o mais difícil de todas essas histórias que eu contei para vocês são as pessoas julgando essas mulheres. São as pessoas dizendo o que elas têm que fazer. Então, cada uma de vocês é protagonista da própria história. E quando você vence essa dor, é muito mais fácil você conseguir decidir por você. Não é o outro que vai decidir. E talvez a gente possa pensar assim, né? Será se esse método funciona? Todas essas mulheres venceram essa dor. Todas essas mulheres contaram aqui para a gente. Então, eu posso te afirmar que sim, e você vai ver outras mulheres que também venceram a dor da traição no decorrer desse encontro nosso, e eu posso te afirmar que é possível vencer essa dor. E talvez também você está se perguntando, será se toda essa história, essas mulheres, tem outras mulheres, em quanto tempo? Eu vou colocar um vídeo rápido, só para você ver essas outras mulheres, e algumas que vocês já viram, falando em quanto tempo elas conseguiram vencer. E como elas estavam antes e no final. Eu estava no fundo de um poço, eu estava doente. Ele inventava sempre que estava no serviço. Descobri a traição do meu marido, sofri muito. O que eu sentia era culpa, sentia raiva dele, sentia nojo. O outro era um psicólogo. Aí ele falou para mim assim: o que você quer com uma pessoa que te faz mal? Eu falei: eu quero viver a minha vida, terminar meus dias de vida com ele, porque eu tenho uma aliança que Deus uniu. Triste, sem apetite para nada, vontade de desistir de tudo, só chorava. Não comia. Quando eu descobri, eu me senti muito, mas muito mal. Caí no fundo do poço. Não conseguia acreditar que isso aconteceu comigo. Eu estava morta, uma morta-viva. Eu descobri que o meu marido estava a me trair. Comia mal, não tinha apetite, só chorava. A minha vida era tristeza, choro, decepções, amargurada dentro de casa, com vergonha de sair na rua, de olhar para a cara das pessoas. Passei com um psicólogo, ele falou para eu ter vergonha na cara. Se seu marido está te traindo é porque não te quer mais. Tenha vergonha na cara e sai fora. Eu tinha medo de ser traída, assim. Tinha muito medo. Chegava em casa muito tarde. Dormia mal. Só era muita fraqueza, tristeza, insônia, não dormia, ansiedade, tomava muito remédio para ansiedade e emagreci. Emagreci 8 quilos. Depois que eu conheci o Florescer, eu fiquei 30 dias, já resolvi o meu problema. Eu sou mais alegre, converso mais com as pessoas. Hoje a relação com meu marido está ótima, graças a Deus. Porque além de eu conquistar o meu marido novamente, eu redescobri a mim mesma, meu amor próprio por mim mesma. Muita declaração, várias declarações, mensagens. Quando eu estou viajando, é muita mensagem de amor, de carinho. Mudou muita coisa. Ajuda da lei, eu consegui restaurar meu casamento. Hoje meu marido voltou para casa e ele decidiu deixar outra e disse que ele não queria me perder e ele queria continuar o nosso casamento. Nosso casamento está restaurado. Cuido mais de mim também. Eu sou Leila e eu venci a dor da traição em 4 semanas. Eu floresci. Então, fez com que eu, como diz o nome, florescesse. Hoje, graças a Deus, venci a traição e restaurei meu casamento. Restaurei meu casamento e continuei com a minha família unida, graças a Deus. A gente está feliz. Hoje é sábado. A gente beija na boca assim. Eu tô amando muito, beijando muito na boca, vivendo uma lua de mel dos meus sonhos que eu nunca vivi. E hoje diz, me abraça, me beija, como era antes. Beija, 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 beija. Eu sou Lourdes, tenho 27 anos de casada e através do programa Florescer, eu restaurei meu casamento. Eu venci a dor da traição. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que eu ajudei, né? O que aconteceu para que essas mulheres elas tivessem esse resultado. Deixa eu só fechar aqui, senão eu não consigo falar. Mas o que aconteceu para eu estar aqui? E eu quero trazer isso para que vocês, nas próximas semanas eu não vou tocar nesse assunto, então
eu acho que esse primeiro encontro é interessante eu falar o que foi, né? Por que que eu cheguei aqui? Da onde você caiu ali? Tudo aconteceu, né, quando eu já tinha 8 anos de casamento, com 3 filhos pequenos, e nesse momento aqui, tudo que a gente fazia era brigar, 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 brigar. A gente tinha meio que esquecido do marido e da mulher, e nós éramos só pai e mãe. Então a gente só pensava nos filhos, só falava sobre eles, só que era tudo muito com tom de briga. Então quem vai cuidar disso, quem vai fazer aquilo, quem vai lavar aquilo outro. A gente tinha muita questão financeira para resolver também. Então nosso casamento todo era uma grande distância, era só o pai e a mãe tentando resolver a vida de 3 filhos pequenos. Né? Nessa época aqui eu tinha um filho de 2 anos, que é o Gabriel, um de 4, uma menina de 4, a Esther, e uma de 6 anos, que era a Cecília. Então, um belo dia, do nada, a gente sempre pensa que é do nada, mas não foi do nada, ele chegou esquisito. E quando ele chegou esquisito, eu olhei para ele e falei assim, você tá estranho, o que que foi? Ele, não, tô estranho não. Eu falei, tá esquisito, o que aconteceu? Me deu um estalo. Você tá me traindo? Aí ele falou, você tá louca? De onde você tirou isso? Gente, a única coisa que ele fez diferente é que ele, em vez de me dar um beijo na boca, como ele sempre dava, ele me deu um beijo na testa. E ele não olhou nos meus olhos. Então começou essa história, você tá louca, de onde você tirou isso, tá tudo normal, da onde você veio isso e não sei o quê. E eu fiquei a noite toda. De vez em quando eu acordava ele e dizia, bora, me fala a verdade, o que está acontecendo? E eu sou essa mulher muito forte, né? E no final da madrugada de manhã, ele acorda e fala, ó, eu realmente traí. Meu mundo caiu e eu pensei, eu sou da Igreja Católica, né? Eu casei para sempre, eu não quero me separar, eu tenho 3 filhos, como vai ser minha vida? E eu falei, e aí, mas como é que vai ser isso aqui? Ele, não, eu estou arrependido, eu só dei um beijo na moça, e isso não vai mais acontecer. Eu saí, passei o dia fora, fui para a casa da minha comadre, chorei o dia inteiro, arrasada, acabada, e ele ligando, eu volto para casa. Quando eu volto para casa, no outro dia, eu falo para ele, ok, eu te perdoo, vamos recomeçar. Só que nesse ok, eu te perdoo, vamos recomeçar, nós não tínhamos resolvido os nossos problemas, nós não tínhamos visto qual era o problema que fez com que entrasse uma terceira pessoa na nossa relação. A gente não tinha mudado a maneira de agir, então eu continuava sendo a mãe dele, o homem da casa, muitas vezes. Ele continuava grosseiro, frio e distante comigo. A gente só pensava nos filhos, não olhava para a nossa relação. Então, nada foi resolvido. E aquilo que estava ruim ficou muito pior, porque aí eu comecei a jogar na cara dele. Aí ele atrasava e dizia, tá, vai me trair de novo? Ah, tá aí se fazendo de santo, mas estava me traindo. Virava e mexia, jogava na cara dele, era uma grande discussão. Até que, um dia, ele chegou em casa, transtornado, olhou para mim e falou, eu vou embora, eu tenho nojo de você, e aqui acaba o nosso casamento. Aqui sim, gente. Aqui, nesse dia, a impressão que eu tive é que ele me sacudiu, me deu 3 tapas na cara e me jogou no chão. Foi esse sentimento. Eu fiquei tão doida, tão arrasada, tão... Eu não sei nem falar a palavra, sabe? Mas assim, tão anestesiada, que a minha única ação foi pegar uma faca, e aí eu gosto de falar isso assim, num lugar fechado, porque jamais vou falar isso na internet. Eu peguei uma faca, fui para dentro do banheiro e coloquei a faca no meu pulso. E aí, quando eu coloco a faca no meu pulso, é a sensação mais estranha da face da terra. Eu não sentia o chão, eu não me sentia, eu não ouvia, eu falo que eu fui abduzida. E eu só escutava uma voz de longe. Corta. E de longe alguém, Alessandra, Alessandra. Então era assim, era uma mistura de coisa, eu meio que anestesiada, e eu escutava, corta. E aqui, Alessandra! E aí, de repente, eu tive uma visão. Eu vi os meus 3 filhos na Cracolândia. Sabe essa coisa de novela? Aquele povo todo sujo, mulher abraçando
enfim, eu tive uma visão e vi meus 3 filhos na Cracolândia. Quando eu tive essa visão dessa Cracolândia, eu solto a faca, ele consegue abrir a porta do banheiro, e eu não consigo parar de me tremer, tremia de bater a mão, ele me enrola no edredom, ele me acalma, e ali eu vi que se eu tivesse feito uma loucura dessa, eu tinha acabado com a minha vida e a vida dos meus 3 filhos. Mesmo assim, né, no outro dia eu precisava trabalhar, eu levanto, vou trabalhar, e quando eu volto para casa, ele tinha tirado as coisas dele e tinha ido para a casa da mãe dele. Ali acabou meu casamento. Então, de repente, eu estava separada com 3 filhos pequenos. E aí a situação pode ficar pior, por isso que eu falo que quando você está no fundo do poço, você descobre que só pode subir. É que eu chego para trabalhar, e aí a gente separa, fica mais ou menos 1 ano e meio, só que nós éramos vinculados à Igreja Católica, eu e ele. Então, eu trabalhava no órgão na Igreja Católica, eu sou essa pessoa muito curta, grossa, direta, espontânea. Quando alguém perguntava assim, você está rezando para ele voltar para casa? Eu dizia, estou rezando para um raio partir ele, um trator passar na ida, na volta. Essa era eu, mulher ferida, sincera e que não mandava recado. Eu estou rezando para um trator acabar com ele. Então, logo as pessoas começaram a perceber que eu não vestia mais a blusa da empresa, né? Que eu já não era mais a moça que podia trabalhar no órgão vinculado à Igreja Católica. Aí me mandaram embora. Foi o segundo dia mais triste da minha vida. Porque aí eu estava separada, com 3 filhos pequenos e desempregada. Mas como eu sou essa pessoa que não desiste, que tive uma infância dura, eu vou contar um pouquinho da minha infância depois também, eu sou muito resiliente, eu olhei para a pessoa que me mandou embora e falei, fica tranquila, eu vou ser servidora pública, para ninguém me mandar mais embora, eu pensei, né? Mas eu só falei para ela que eu ia dar conta, que ela falou assim, nós não vamos te dar uma carta de recomendação, não. Vai estar tudo certo. Aí lá fui eu, gente, estudar para concurso público. Separada, 3 filhos pequenos, desempregada, fui estudar para concurso público. Nesse processo aqui foi tudo muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu acreditava que eu ia passar no concurso, eu chorava muito, eu pensava muito na traição, eu estava muito fragilizada, eu era grosseira com meus filhos, porque eu estava doendo em mim, eu não conseguia abraçar, beijar meus filhos, eu tinha um certo ranço de quando alguém falava alguma coisa, eu perdi todos os meus amigos da igreja, porque de repente eu virei uma mulher separada. Então, eu era coordenadora do grupo jovem, parei de ser, eu cantava na missa, não podia mais. Então, o que eu faço? Para ficar melhor a minha vida, eu brigo com Deus. Porque é tudo mentira, eu briguei com Deus. Então, foi todo um processo muito dolorido, de muitos anos, até eu me reencontrar com Deus, eu voltar e estar aqui hoje falando com vocês. Mas, como eu continuei seguindo a minha vida, né, apesar de todas essas dores, eu consegui, aqui sou eu, quando eu me separei, 8 quilos mais magra depois de 2 meses de separação. Na foto do lado, eu, meus 3 filhos, mais ou menos uns 3 meses depois que eu tinha me separado, uma amiga minha levou a gente para o cinema, e aí ela insistiu e tirou essa foto. Aí você vê que a minha filha mais velha é a que está de blusa rosa, né? Ela está encostada no irmão. Ela, com certeza, já tinha 6 anos, então ela estava entendendo muito melhor a situação. E aqui do lado sou eu, que fui visitar uns parentes no Maranhão, e eu estava realmente só, eu falo que era o pau da raviola, né? Magra desse jeito. Não conseguia comer, né? Tem gente que come demais, eu não conseguia comer. Insisti muito e passei no concurso público. E sou eu no meu primeiro ano de serviço público. Então, daqui 3 anos eu estou me aposentando, mas eu consegui. E nesse meio caminho também eu comecei a estudar psicologia. E estudei psicologia voltada exatamente por conta da minha dor. Eu tinha uma dor, eu tinha um problema. Apesar de ter me reerguido, de ter estudado, de ter batalhado, doía em mim, ainda doía. Então foi quando eu fui estudar e decidi fazer psicologia. E foi nesses estudos aqui, depois de formada, segui meus estudos,
fiz várias imersões, vários cursos, pós-graduação, um curso fora do país, aqui, mais outro curso. Então, eu estudei muito. E foi nessa jornada que eu encontrei algo que eu nunca imaginei. Eu descobri uma coisa que eu apelidei de pragas emocionais. Então, foi nessa caminhada aqui de tentar entender o que tinha acontecido comigo, fazer vários cursos, que eu encontrei algo que eu chamo, né, apelido de pragas emocionais. Pragas emocionais são pensamentos que geram sentimentos e que geram ações. Então, quando eu comecei todo esse estudo, eu vinha dessa dor muito grande. E eu resolvi descobrir as pragas emocionais. Então, eu entendi o seguinte, cara, quando eu casei, eu já entrei perdendo. Porque eu já entrei com dor do abandono, dor da rejeição, problema com pai, problema com mãe, tentando trazer coisas para o meu casamento que não era bom para mim, nem para o meu marido, né, ex-marido agora, nem para os meus filhos. Nada justifica a traição, de forma nenhuma. Mas algumas atitudes minhas colaboraram para que a gente se distanciasse. E para eu chegar nesse entendimento, foram muitos anos de estudo. E eu vou repetir, nada justifica uma traição. Mas se eu penso que eu grudada aqui com meu marido não vai ter espaço para entrar amante, se eu estou desgrudando dele, por causa de algumas situações, vai abrir esse espaço. E é exatamente isso que eu trabalho com as minhas alunas. É exatamente resolver não só a dor da traição, mas quais são as suas dores antes da traição? O que você carrega? O que foi que você trouxe para esse casamento que você nem sabia? Porque a história de uma das minhas alunas, ela vai contar aqui, a Leila, ela foi abandonada pela família, foi adotada e ela não conseguia ganhar um abraço. Nunca tinha comemorado o aniversário. Então, eu cheguei nesse lugar aqui, descobrindo as pragas emocionais. Eu descobri que tinha muitas coisas dentro de mim que a gente foi criando distância. Então, essa menina aqui eu já tinha 2 anos separada, com essa cara triste, carregava tantas dores que essas dores minhas me impediam de ser feliz. Então, eu falo que antes da traição, eu já tinha muitos problemas. Então, quando a gente foca só na dor da traição, a gente esquece que tem algumas outras coisas que também precisam ser resolvidas. Essa mulher do lado aqui, né, eu acho que eu estou muito mais bonita, mais velha do que antes, por conta do sorriso, por conta do olhar. Foi uma mulher que silenciou as pragas emocionais. Só para vocês terem uma ideia, uma das minhas pragas emocionais, que eu falo que criou esse Quênio, né, que trouxe a traição, sem justificar, porque nada justifica uma traição, mas essa mulher aqui era uma que ia para a missa e quando chegava em casa, brigava porque tinha um copo sujo. Eu arrumava confusão. Como assim? Você vai dormir e agora a gente tem que limpar a casa porque não podia ficar um copo sujo. Meu pai, quando eu tinha 13 anos, ele me deu para morar com a minha tia. E essa minha tia, ela era louca da limpeza. Então, tudo tinha que estar muito perfeitamente limpo. Minha mãe morreu, eu tinha 2 anos de idade. E meu pai me dá para minha tia quando eu tinha 13. E antes disso, eu fui criada com a madrasta que me batia de cabo de vassoura. Então, essa mulher aqui, que traz todas essas dores, está lá, agora, no casamento, arrumando confusão por conta de um copo sujo. Então, eu lembro de uma cena que a gente tinha combinado. Vamos para a missa, quando a gente chegar na missa, a gente vai dar uma geral na casa. Só que depois da missa, a gente foi comer uma pizza, a gente foi conversar com os amigos, a gente chegou tarde. E aí ele falou, eu estou cansado, deitou e foi dormir. E eu fui para a cozinha dar uma geral na casa, porque eu não podia dormir com a casa suja. Gente, eu limpei, brigando, xingando, reclamando, com ódio, sabe? Morto. Como é que eu casei com uma pamonha, um homem morto? Ir lá na cozinha e falar, né? E hoje eu sei que, de certa forma, ele estava certo. A casa não é mais importante do que a minha família, do que o meu bem-estar. Eu também estava cansada. Eu não precisava estar dando faxina na madrugada. Mas era uma praga emocional, porque eu acreditava
que as pessoas só gostavam de mim se a casa estivesse impecável. Tinha que estar tudo muito limpo. Tinha que estar tudo muito organizado para eu ser vista. Então, quando eu falo que eu entrei no casamento perdendo, foi nesses comportamentos. E só depois de muito tempo de estudo que eu descobri que isso gerava um cânion, uma distância, e que acabou contribuindo também com a traição. E depois da traição, esse abismo ficou muito maior. Como uma analogia, eu quero que você pense no sofá de 2 lugares. Se você sempre senta no sofá de 2 lugares pertinho do seu marido, não cabe espaço para uma terceira. Mas se você senta no sofá de 3 lugares, que seria seu casamento, um no canto e o outro no outro, aqui nesse meio vai caber alguém. Então a gente precisa resolver isso aqui. O que distanciou? Ou o que ainda está distanciando? Essa aqui é a Antônia, e uma das coisas que ela fala que me marca muito, também foi aluna do Florescer, é que ela tinha depressão. E nessa depressão dela, ela teve a depressão pós-parto, e depois ela descobre que está sendo traída, e ela fala, eu já tinha essa dor ali, e eu não sabia qual era o problema. E uma das questões dela era exatamente, diretamente com a mãe. E ela nunca imaginou isso. E vou repetir, não é culpa dela, ela não merecia ser traída. Mas aí depois que ela vence a dor e resolve essa questão, olha o sorriso dela. Olha o filho, ela restaurou o casamento, aqui é o batismo da filha dela, do filho, quer dizer, ali pequenininha é a filha dela. Então, quando você entende que se eu curar essas pragas emocionais, se eu diminuir isso aqui, a minha vida vai andar para frente, independente de como eu estou, fica muito mais fácil essa jornada. Coberta. E tem a Neuci, ela vai contar também um pouco da história dela. Eu gosto de trazer essa história porque também é muito interessante, o que ela fala sobre como ela era. Coberta da traição, que gerou um fruto fora do casamento, um casamento de quase 22 anos, com filho. Eu achava que ele tinha me trocado por uma outra pessoa muito melhor do que eu, mais bonita do que eu, e eu me sentia tão inferior que tu nem imagina. Eu fiquei totalmente sem rumo naquele momento. Eu descobri tudo mesmo. Então, eu sofri muito com isso e a minha vida era um inferno. Eu cheguei ao ponto de achar que eu ia estar entrando num processo depressivo, porque eu só chorava. Eu já olhava assim para ele, já estava escrito aqui na testa, traição. No início, eu olhava assim, quando eu olhei o programa a primeira vez, eu disse assim, não, isso eu não vou conseguir. Isso pode ser papo furado. Quando em 4 semanas a gente vai restaurar. Porque hoje eu já tenho diálogo, já tomo um café da manhã junto, nós já almoçamos junto como casal, como família. Não tenho mais processo depressivo, não tenho mais as crises de pânico. Hoje eu já saio com meu esposo, para onde ele me convida eu vou. A gente vai para terreno, a gente vai para shopping, a gente vai para praça. Então, a gente sai como um casal. Então, assim, eu posso dizer com toda certeza que com menos de 30 dias eu já era outra pessoa. Você acredita que você venceu a dor da traição? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Você venceu a dor da traição? Acho que nem precisa perguntar, né? Graças a Deus. Hoje eu digo que eu sou uma mulher restaurada. Não me... Então, quando eu trago essas mulheres, a Leila é uma, que ela chegou também, ela me conta que só com 52 anos que ela aceitou comemorar o casamento dela, o aniversário dela, e foi depois do Florescer. Ela fala que não tinha diálogo, a gente não tomava café juntos, então o casamento dela já tinha sérios problemas, antes mesmo dela ser traída. E aí a gente traz também aqui um outro problema, que eu chamo que é a síndrome do silêncio pós-traição, que foi exatamente o que eu contei para vocês. Na primeira traição, ele me trai, aí ele fala, então vamos continuar, tudo bem, tudo bem. No outro dia, eu já fico com ele, está tudo bem, só que esse silêncio pós-traição, ele adoece.
porque eu tentei engolir a dor. Mas de vez em quando a dor saía, era quando eu atacava ele, era quando eu falava as coisas que ele tinha feito de errado, era quando eu me aborrecia. Então eu falo que as mulheres passam por essa síndrome, né? Síndrome do silêncio pós-traição. E muitas delas acabam por tentar engolir, se resignar, acreditando que é isso mesmo. Então, essa dor nunca vai sarar, eu nunca vou esquecer, eu vou sempre ficar assim. Só que não é isso. É possível sim você vencer e você não precisa ficar com isso entalado em você. Aí a Leila, a da Bahia, né, que é a outra Leila, ela conta o que aconteceu com ela quando ela resolveu não falar nada para ninguém, só engolir a dor. Tentar perdoar e não consegui, não fiz terapia, não fiz nada. Tentei, quase fico depressiva também, por ficar sozinha dentro de casa, só chorando, magoada, não tocava no assunto, só vinham os pensamentos na cabeça. Eu pensava assim, eu vou conversar com quem? Porque até então eu tinha medo de conversar, eu não confiava em ninguém, sair falando, sair me criticando, então eu ficava com aquilo guardado só para mim. E aí a única maneira de eu desabafar era só chorar. Eu sou Leila e eu venci a dor da traição em 4 semanas. Eu floresci. Ou então pode acontecer que você cometa uma outra coisa, que a maioria também, você vai virar espiã. Você começa a tentar clonar o celular dele, começa a tentar pegar o celular escondido, você começa a tentar ouvir atrás da porta. E aqui, gente, gera uma grande ansiedade. Como que você vai ter paz tentando descobrir o que ele está fazendo? Você não olha mais para você. Seu objetivo não é mais olhar para você. Você realmente é espiã, né? Eu falo que você virou do FBI. Então você começa a confirmar com a mãe dele se ele realmente passou lá, e você começa a ligar para aquele amigo, como quem não quer nada, para saber se ele estava na casa do amigo de verdade. E aí você começa a fazer um monte de perguntas. Isso te tira a paz, deixa de olhar para você, faz com que você fique extremamente ansiosa, tentando achar uma coisa, faz com que você sofra cada vez mais, porque você começa a fazer perguntas e começa a ficar dentro de você com essa angústia. Então, muitas mulheres passam por esse passo também, de se tornarem espiã. E deixa eu ver aqui quem é que fala sobre isso. É a Antônia. O celular com plug, e aquelas coisas, né, que a gente faz, que a gente vizia 24 horas, vigiava Face. Hoje em dia o celular fica aí, eu nem lembro de pegar. E graças a ela eu venci a dor da traição. E estou restaurando meu casamento, que é o principal, né? E o último, né, dessa série de erros que a gente comete na tentativa de acertar sozinha, a última coisa que eu gosto de falar é sobre Freud, né? Freud criou a psicologia e várias alunas, você já deve ter visto aqui, elas falaram, eu fui no terapeuta e ele falou, se você criar vergonha na cara, você vai deixar esse homem. Fui no terapeuta e ele disse para mim, você está com uma pessoa que te faz mal, por que você quer continuar com ele? Fui no terapeuta, mas o caso para mim mais grave de todas as minhas alunas que ela gravou esse depoimento, eu sou muito grata por ela ter feito isso. Esse aqui que é quando ela conta a história, né? Isso aqui me marcou muito, porque eu sou psicóloga e eu sei que, como qualquer área, você pode encontrar um profissional excelente, como não. E as minhas alunas me contam de uma necessidade, né, do psicólogo ali. E o que ela fala aqui é muito forte. Por isso que eu coloquei que nem Freud explica. Porque muitas de vocês já buscaram ajuda, mas por esse terapeuta não ter esse olhar de direcionar para resolver o problema da traição, isso pode levar muito tempo. Às vezes 1 ano e meio, 2 anos. E ela conta exatamente o que aconteceu com ela. 1 ano pagando psicólogo era o que? Era 780 por mês eu pagava. Era uma psicóloga até muito conhecida aqui na cidade. E ela cutucava a minha ferida e eu não melhorava. Eu chegava em casa, parece que estava doendo mais ainda. E eu fiquei 1 ano na terapia e não consegui resolver a questão da autoestima, a questão da dor, da traição, da culpa, não consegui.
E em 4 semanas, com o método Florescer, eu consegui vencer. E aí me chama a atenção quando ela fala, né? A terapeuta ficava cutucando a minha ferida. E vou explicar para vocês que eu não estou falando mal de terapeuta, tá? Eu estou dizendo que quando você não vai no lugar para resolver pontualmente aquilo, talvez demore, como foi o caso dela. 1 ano pagando 700 e alguma coisa que ela colocou aqui e não resolveu a dor dela. E ela fala assim, eu só chorava. Tem um depoimento dela lá no meu Instagram, que ela fala assim, eu tomava remédio para dormir e passava o final de semana todo chapada, tomando medicação, e não resolvia a minha dor. Então, a Welita, quando ela me traz isso, ela me conta que nem todo caminho vai trazer o resultado que você espera. Mas antes de eu falar qual é a maneira que eu uso para ajudar as minhas alunas, em quantas semanas, como é que eu faço, eu quero explicar um pouco o que é o florescer, né? Vou ver se é isso mesmo, se eu estou no lugar errado. 1 ano? É isso mesmo. O florescer, por que tem esse nome? O que tem a ver traição com florescer? Eu falo que foi uma inspiração divina. Eu estava olhando para as plantas, eu gosto muito de plantas, e de repente eu olhando para uma planta e pensando, né, eu já tinha reencontrado com Deus, queria ajudar mulheres de alguma maneira, como que eu vou fazer isso, o que eu faço? E eu estava olhando para as plantas, já direcionando para falar sobre traição, porque era o que eu tinha vivido, e eu vi uma planta muito murcha. Eu falei, gente, essa planta simboliza todas as mulheres traídas. Era assim que eu estava murcha. Então, quando eu fui traída, eu fiquei exatamente nesse lugar de uma mulher muito triste, arrasada, como eu contei para vocês. E depois que eu venci essa dor, eu floresci. Então, eu falei, nós somos igual a essas plantas, que temos as pragas emocionais, que precisa ser cuidada, cortar algumas coisas, né? Mudar, transformar, de repente, ir um pouquinho mais para a esquerda para pegar um pouquinho mais de sol, um pouquinho mais de água, que são os cuidados que a gente precisa ter para a gente voltar a florescer. Então, a maneira que eu ajudo as minhas alunas é através desse caminhar em 4 semanas. E no final, você vai seguindo o mapa aqui, você vai ter florescido. Então, o método que eu trago é esse. E a primeira coisa que eu faço com as mulheres é o nosso diagnóstico emocional. É através do método Florescer. Então, tudo que ao longo dos anos eu fui estudando, fui me preparando, eu coloquei no formato de um método, de um passo a passo de 4 semanas. O primeiro passo é o diagnóstico emocional. O que é esse diagnóstico emocional? Eu faço um teste com vocês, e você vai responder nesse teste mais ou menos 20 minutos, e no final desses 20 minutos você recebe um diagnóstico, que fala quais são as suas maiores pragas emocionais. Daqui você já direciona. Então, uma das minhas pragas emocionais era acreditar que eu precisava limpar, arrumar, trabalhar para os outros para ser vista e amada. E não era isso. Isso não funcionou. Então, eu precisei descobrir quais eram as minhas pragas emocionais para eu começar a mudar. Então, na primeira semana, a gente ainda faz o raio-x também. Nesse primeiro raio-x aqui, junto com o diagnóstico, você já tem um grande avanço. É quando eu descubro quais são as minhas dores com a minha mãe. Eu fui amada ou não? Eu, Alessandra, perdi minha mãe com 2 anos de idade. Então, eu não sei o que é ser amada por uma mãe. E isso me trouxe marcas. Eu fui amada pelo meu pai ou não? Talvez não, porque meu pai estava no 5º casamento quando ele faleceu. Então, eu não era tão importante para o meu pai. Então, a gente vai fazer esse raio-x. E nós vamos aprender a vencer essas dores. Quando a gente caminha um pouco mais, na segunda semana, eu vou aprender ações de poder. Uma das ações, gente, é parar de me importar tanto com esse marido. É parar de olhar tanto para o que ele faz, deixar de ser reativa. Então, se ele me liga do trabalho, eu fico feliz. Se ele não liga, eu fico triste. Se ele me dá bom dia, então ele está bem comigo, eu estou feliz. Eu fico reativa a esse homem. Ele precisa fazer algo para eu ficar bem. Eu descubro que não. Eu preciso fazer coisas para mim, para que eu fique bem, para que ele entenda que eu estou bem, independente dele.
Então, uma das coisas que a gente aprende nas ações de poder é que eu sou muito mais importante. Porque se eu me amo, o outro é que vai olhar para mim. Não, eu preciso correr atrás dele. Então, na segunda semana, a gente começa a trabalhar isso, as ações de poder. Na terceira semana, você vai aprender várias manutenções. O que eu posso fazer para melhorar esse ponto? Como que eu olho mais para mim? Quais são as técnicas que eu uso para olhar mais para mim e esquecer um pouco dele? Então, você vai fazer essas manutenções. E na quarta semana, você já passou por todo esse processo, então você vai poder voltar a sonhar. Se eu perguntar agora para vocês, qual o seu sonho? O que você quer fazer? Qual o seu objetivo? Qual a sua grande meta? Talvez, por causa da dor, você não tenha nenhuma grande meta, nenhum grande sonho. Talvez você está com a vida parada. Ale, eu estudava para concurso. Depois da traição, tudo parou. Ale, eu queria tirar minha carteira de motorista, mas depois da traição, minha vida não andou mais para frente. Então, a gente vai fazer essa jornada juntas e, no final, você vai descobrir que você pode, merece e deve voltar a sonhar. Você tem esse direito. A traição não te define nem vai te acabar. Você tem todo o direito de voltar a sonhar e de realizar esse sonho. Inclusive, o sonho de restaurar a sua família. É um direito seu. E você pode ter esse sonho. E você pode traçar fórmulas para realizar isso, de restaurar o seu casamento. E aí, talvez, você está pensando assim, ok, eu vim para esse encontro, eu estou aqui com a Ale, mas eu não fiz nada de errado. Isso pode gerar um obstáculo dentro de você. 2 obstáculos muito comuns que muita gente fala comigo e que me pergunta, Ale, como assim? Se foi ele que fez alguma coisa, por que para mim é interessante entrar no seu método? Por que eu que tenho que resolver o problema? Né? Esse é um obstáculo. E a resposta que eu vou dar para você é que você vai resolver o problema porque está doendo em você. Se eu tivesse pensado isso há 23 anos atrás, eu não vou fazer nada, porque foi ele que fez, ele que aprontou, eu vou ficar na minha. Se eu não tivesse buscado me ajudar, transformar a minha história, eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu não seria a servidora pública que eu sou, eu não seria a mãe que eu sou hoje, eu não teria me reencontrado com Deus, né? Deixado Deus me alcançar, na verdade. Eu não teria a vida que eu tenho, o carro que eu tenho, não estaria dirigindo. Quando eu me separei, eu não dirigia. Então, eu não teria a vida que eu tenho. Eu entendi que se eu fui atropelada na faixa de pedestre, eu não preciso, e eu espero que você também entenda isso, ficar deitada na faixa de pedestre esperando a pessoa que te atropelou voltar. Porque pode ser que ele não volte. E se você está lá na faixa de pedestre, caída, machucada, e acredito que todos vocês, vou ligar para o bombeiro, para a ambulância, para alguém me socorrer. Não vou ficar lá, morrendo, sangrando, machucada. Então, a resposta é essa. Você vai buscar vencer a sua dor porque está doendo dentro de você. A culpa é dele, quem errou foi ele, quem te feriu foi ele, mas está doendo em você. E o segundo obstáculo que muitas mulheres falam, né? Ou pensam, eu vou tentar resolver isso sozinha. O tempo cura. E eu tenho uma coisa para te dizer. O tempo não cura. Muito pelo contrário. A minha experiência, e hoje eu vou abrir a minha 24ª turma, a minha experiência é que o tempo só piora. O tempo vai fazer com que vocês briguem mais, se você ainda está casada, jogue na cara dele, olhe para ele, igual a Leila falou, e veja na testa traição, tenha raiva dele, crie um grande ranço, fique com raiva de você, se sinta culpada, porque daqui a pouco o jogo vira. Daqui a pouco ele vai dizer assim, eu estou tentando restaurar o nosso casamento, mas você vive jogando na minha cara, mas você vive não sei o quê. Aí você vai começar a se sentir culpada. Você vai falar, realmente ele mudou, realmente ele está diferente. Nossa, eu agora estou sendo grosseira. Então, aí daqui a pouco, em vez dele estar te pedindo perdão pelo que ele fez, você vai estar tentando desculpar as suas ações. Porque essa ferida dentro de você
te faz agir de maneira que você não é. Então, esses 2 obstáculos, se você tiver com eles na cabeça, passa eles, tá? O primeiro é, você precisa de ajuda porque está doendo em você, e o segundo é acreditar que o tempo vai curar. O tempo não vai curar, gente. Dores emocionais, elas tendem a piorar com o tempo. Senão eu falo assim, né? Todo senhor e senhora desse mundo seriam pessoas bem resolvidas, simpáticas, felizes, sorridentes e amáveis. Não é isso que a gente vê. Você pensar aí numa tia, num tio, você vai saber que não é bem assim que funciona. O tempo não cura. Então vamos tirar esses 2 obstáculos, tá? Se tiver na sua cabeça, começa a pensar sobre tirar isso agora. E aí, finalmente, o que é o Programa Florescer, né? O Programa Florescer é uma metodologia onde eu reuni todo esse estudo de longos anos e de vários atendimentos e de vários aprendizados no formato de 4 semanas. Ele é completamente gravado. Então, se você entrar agora, você já acessa agora mesmo, já faz o seu diagnóstico e já pode assistir às aulas gravadas. Essas aulas gravadas você fica durante 1 ano assistindo quantas vezes você quiser. E também a gente tem um encontro ao vivo. Eu falo que esse é o diferencial do meu método. Não é um lugar onde você vai entrar e nunca mais vai me ver. Pelo contrário, quem entrar hoje, na próxima semana já vai ter a primeira aula da turma 24, ao vivo, onde é um formato parecido com esse. Aqui pelo Meet, né? E você vai poder falar comigo, nós vamos construir essa aula juntas. Nessa primeira aula, eu falo sobre dores da infância. Então, a gente vai trabalhar algumas dores da infância, fazer algumas técnicas, resolver algumas questões. E se por um acaso esse horário ou o dia que eu marcar você não puder estar, não tem problema. As aulas ao vivo da sua turma, ela vai para a plataforma das alunas. E aí você pode assistir depois quantas vezes você quiser. Então, aulas gravadas que você entra agora e começa a assistir, e aulas ao vivo que nós vamos construir juntas, começando a primeira aula semana que vem. O Programa Florescer também tem suporte do WhatsApp, então você consegue falar comigo pelo WhatsApp. Se for uma questão, Ale, hoje eu peguei o celular dele, tinha umas fotos, o que eu faço? Eu vou te responder diretamente. Olha, não consigo acessar a minha senha, o que eu faço? O Gabriel te ajuda, meu filho e meu sócio, que trabalha comigo no Florescer. Então você vai ter esse suporte, a gente consegue responder em até 24 horas, geralmente é até mais rápido, às vezes você manda mensagem na hora, se eu tiver condição eu respondo na mesma hora, senão no máximo até o outro dia eu consigo falar com você. E aí para vocês que estão aqui comigo nesse formato, né, é a primeira vez que eu estou fazendo esse encontro aqui no Zoom, para que a gente consiga se conhecer, se falar, geralmente eu gravo várias aulas e aí as alunas assistem, então esse é o primeiro formato, eu quero dar alguns bônus para vocês. Algumas de vocês falaram comigo no privado e falaram assim, Ale, eu queria uma sessão individual com você. Quanto que é? Como que é para atendimento individual? Então, fica até o final que você vai gostar muito dos bônus que eu separei para vocês. Um dos bônus é que eu tenho uma aula que fala sobre os segredos do amor. Por que essa aula? Eu preciso entender que forma que eu me sinto amada e que forma que o meu marido ou os meus filhos, ou eu posso usar para qualquer uma relação que eu tenha, a pessoa se sente amada também. Eu lembro que uma das coisas que aconteceu comigo nesse casamento foi que a gente estava devendo o aluguel, a gente estava com dinheiro muito pouco para o aluguel, não tinha o dinheiro todo, o aluguel ia vencer, estava perto de vencer, nós fizemos casamento de aniversário, ele me trouxe uma orquídea de presente. E eu lembro que eu chorei tanto em cima dessa orquídea que eu falo que eu matei ela com as minhas lágrimas. E eu achei que ele me odiava. Eu lembro que eu liguei para uma amiga minha e falei, esse homem me odeia. A gente não tem dinheiro para pagar o aluguel, ele está me dando orquídea de presente. Só que era a maneira dele de dizer eu te amo. Era dando presente. Então, esses segredos do amor, ele vai te ajudar a entender. Como que eu me sinto amada? Eu me sinto amada se você for lavar a louça junto comigo. Lembra que eu contei lá no início? Eu ficava com ódio dele, porque eu ia limpar as coisas e ele ia dormir. Então, se eu tivesse esse entendimento dentro do meu casamento, eu poderia ter resolvido de uma outra maneira, em vez de ficar com ódio dele. Então, esse é um bônus que você vai ganhar. O segundo bônus é como realizar seus sonhos, né? Nós vamos construir uma
uma aula de você fazer um passo a passo. Eu hoje tenho um carro zero na minha garagem, e uma das maneiras foi através desse método, né, de realizar os sonhos. Um outro bônus é um mini curso de automaquiagem, que a Cida foi uma das minhas primeiras alunas, que foi traída, que estava com a vida também no fundo do poço, acreditando que nunca ia vencer essa dor. A Cida, muito generosamente, gravou esse mini curso, disponibilizou para a gente, então eu coloco lá para vocês aprenderem a fazer uma automaquiagem, né? Para quem não sabe, eu não sabia, eu não me maquiava. E por que que é importante isso? Porque a sua melhor versão, a sua versão de mulher que venceu a dor da traição, ela vai querer andar arrumada, ela vai querer andar bonita. Então, se você, como eu, não sabe ainda, né, fazer a maquiagem, a Cida ensina. E é muito legal você assistir esse curso. Tem também um curso de costura básica, é uma costureira amiga nossa que fez, que ensina a fazer barra de calça e outros ajustes só com linha e agulha. Então, se de repente você é uma pessoa que precisa fazer um dinheirinho, você pode aprender aqui na costura básica, ou fazer para você mesma, né, e fazer um dinheiro com isso, ou fazer para você como hobby. E mais um bônus que eu vou falar daqui a pouco, mas primeiro eu quero que você responda essa pergunta. Quanto custa a sua felicidade? Se hoje eu pudesse falar para você assim, ó, paga um preço para ficar feliz, para não sentir nenhuma dor, quanto que custa? Quanto custa a sua paz? Eu, Alessandra, gastaria o que eu tenho, o que eu não tenho, faria de tudo para ter paz, para ter a vida que eu tenho hoje. Porque a vida de 23 anos atrás era muito dura, muito difícil, quase impossível. Era eu carregando o mundo nas minhas costas. Era eu sem paz, era eu caçando briga com todo ser humano da face da terra. Era eu chorando, reclamando e falando mal dele e da vagabunda. Era essa vida que eu tinha. Então, quanto você pagaria, né, para tirar essa dor que está acabando com você? Eu gosto muito de fazer essa pergunta para que você pense assim, gente, quanto custa mesmo eu viver bem? Quanto custa? Se responde aí, né? Se alguém quiser anotar, pode anotar. Então, a terapia, que é um dos investimentos que você pode fazer, e às vezes você vai durar 1 ano, 2 anos ou até mais para resolver, aqui em Brasília, um terapeuta mais ou menos, não é um bom terapeuta, é mais ou menos aquela vibe lá da Wellington, né? Que toda vez que você encontra, cutuca suas feridas e não resolve o seu problema, você vai pagar R$200 por semana. Os meus atendimentos individuais, eu cobro R$500 um atendimento individual. Então, uma terapeuta, mais ou menos, aí você paga 200. Em 1 ano, você vai pagar R$10.400. Porque são 52 semanas, você multiplica isso por semana. Pode variar um pouquinho, porque às vezes vai ter férias ou não, mas em média R$10.000. E esse não é um valor que eu cobraria por método Florescer. Porque, como eu falei para vocês, eu também já estive aí, e eu sei o quanto quando a gente está sofrendo, quanto quando a gente está com o casamento indo por água abaixo, até a questão financeira ela fica muito pesada. Então, como eu sei disso, não é esse o valor que eu cobraria no Florescer. O meu atendimento individual, eu até coloquei aqui, custa R$500. Então, se você hoje quiser falar comigo individualmente, é esse o valor. Também não é um valor que eu vou cobrar em relação ao atendimento individual. Aí, como eu falei que tinha uma surpresa de um bônus para vocês, eu quero dar um presente para quem está aqui ao vivo. Então, o primeiro presente que vocês ganharam quando chegou aqui foi que, se permanecer no grupo, toda semana vai ter uma aula, não vai ser como essa. Hoje é porque eu estou abrindo as inscrições do método, né? Mas na aula que vem a gente vai falar sobre um outro assunto, conteúdo. Então, você vai ganhar toda semana, toda vez que eu fizer uma chamada no Zoom, você vai estar aqui, vai poder falar comigo. Mas você que está hoje aqui, e eu estou abrindo as inscrições para a minha turma 24, você vai ganhar essa sessão individual comigo. Então, eu vou abrir as inscrições do método daqui a pouco. Se você entrar ainda hoje, você ganha essa sessão inteiramente gratuita. Não é sorteio, não é a primeira que entrar, nada disso. Entrou hoje, ganhou automaticamente esse encontro comigo.
Então, se você somar a sessão individual com o programa Florescer hoje é um valor que a gente cobra, é um valor acessível, que garante o atendimento, garante que eu mantenha a plataforma das alunas, garanta que a gente recebe alguma coisa. Então, o valor do Florescer é R$ 897. Se você somar o Florescer com essa sessão, fica um valor de R$ 1.397. Como você está ganhando a sessão, então a gente não vai somar a sessão individual. Então, se você entrar agora no método Florescer, na turma 24, você vai pagar um valor de 12 vezes de R$ 89,70. Você pode passar em 2 cartões, você pode passar uma entrada no dinheiro, no Pix, a outra metade no cartão, você pode passar em 5 vezes, em 3 vezes, você pode pagar tudo à vista, a forma que ficar melhor para você. Mas hoje, entrando até 11h59, você ganha a sessão individual. Então, quem está vendo a gravação não vai ganhar essa sessão individual. Só quem está aqui ao vivo comigo. E você pode fazer esse parcelamento. Eu tinha saído de casa. E aí, eu vou mostrar para vocês que quando a pessoa toma uma decisão, quando a pessoa fala, olha, independente do que seja, eu quero olhar para mim, porque está na hora de eu olhar para mim, você vai fazer alguma coisa. A Rita, que vai falar agora, é a mulher que eu contei para vocês, que a mãe morreu, que o apartamento pegou fogo, que o pai teve a casa, né, inundada, teve uma enchente, e olha o que ela fez para entrar no método Florescer. E se você quiser ir lá no WhatsApp e falar, ó, como é que eu faço aqui? Eu tenho 2 cartões. Ah, eu quero pagar assim, como é que eu faço? O Gabriel vai estar lá no WhatsApp agora, ele consegue responder vocês. É o mesmo WhatsApp que falou com vocês antes, que tem a minha foto, tá? O Gabriel pode responder qualquer dúvida quanto a isso. Mas escuta o que a Rita fala. Eu tinha saído de casa, eu estava sem dinheiro e eu fiquei pensando, realmente, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu falei com a minha irmã, você tem um cartão de crédito que possa me emprestar? E aí ela me emprestou e eu fiz. Que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje, porque eu investi em mim, né? Eu melhorei a minha vida. E aí, quando veio o Florescer, quando ela anunciou o Florescer, eu disse, eu tenho que fazer, porque eu acho que eu precisava muito daquelas aulas. E tanto é que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer essas aulas? Porque eu estava sem dinheiro, não tinha cartão de crédito, eu usava o cartão dele, né? Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí acho que eu fui uma das primeiras a pagar e paguei à vista. Né? Que eu não estava em condições, mas eu digo, mas Deus foi tão bom que eu precisava tanto. E foi maravilhoso as aulas. Ah, teve que investir? Tem que investir, mas é um investimento que vale super a pena, porque você está investindo em sabedoria, em autoconhecimento, em saúde mental, porque isso é muito importante. E eu acho assim que nada, não tem dinheiro que pague a sua saúde mental. Então, qualquer valor que fosse, ainda mais tendo o resultado que eu tive e que continuo tendo, dinheiro não tem valor nessa situação. Quando eu conheci o programa Florescer, que estava no WhatsApp, né, veio o convite para participar. Eu não tinha, o dinheiro que eu tinha em conta era R$ 47. E eu fiquei, meu Deus, eu não tenho dinheiro, né? Eu fiquei. E as horas passando, e os convites, e as pessoas entrando e eu ficando. E eu mandei uma mensagem para a Alessandra dizendo que na conta que eu não estava pedindo desculpa, que eu não ia poder participar, porque eu só tinha R$ 47. Aí ela enviou uma mensagem para mim, dizendo, pede emprestado. E eu fiquei, do nada eu parei, eu fiquei, poxa, eu resolvi já tantos problemas dos outros, por que eu não posso fazer isso por mim? Aí eu comecei a ligar para amigos, colegas, para me emprestar. Aí foi quando eu consegui, fiz o programa praticamente faltando poucas horas para terminar. E eu consegui e fiz. Tinha, acho que 190, 190, eu acho. No cartão, era só o que eu tinha no cartão, né? E como você disse que era parcelado, eu disse, então vou
Colocar aí e fica com R$100 de crédito ainda. Passou a primeira, passou a segunda. Quando foi na terceira vez que eu fui para me inscrever, aí você deu todo o valor e tal. Eu disse, poxa, eu não tenho esse dinheiro, não dá para mim. E aí a minha amiga veio ao mesmo tempo e ela também disse para mim, não, amiga, deixa que eu passo meu cartão para você. E aí ela passou o cartão para mim. A dor é minha e eu preciso resolver ela. O investimento no Florescer valeu a pena. Se tivesse que pagar de novo, pagaria de novo com o maior prazer. Então, foi o melhor investimento da minha vida, foi esse tempo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque depois você colhe os frutos, vem os resultados. O valor do curso não é caro. Pelo contrário, o curso eu pagaria muito mais. Mas eu não tinha condições naquele momento ali de arcar com os custos do curso. E aí eu conversei com a doutora Alessandra e ela, muito graciosamente, conseguiu parcelar para mim. Então, eu ainda estou pagando o curso e, repito, foi o maior investimento que eu fiz. Não foi caro, não é caro o curso de jeito nenhum. Vale muito a pena investir. Aí eu consegui, assim, com um parcelamento. Então, essas são histórias de mulheres que foram lá, que deram jeito, que entenderam a importância de olhar para si e mudar a história delas, né? O Gabriel me avisou aqui, eu tenho só que fazer uma correção. Quando você vai parcelar no cartão, aqui está escrito 12 vezes de R$ 89,70. Mas, na verdade, é 92, tá? Aumenta R$3, porque é o parcelamento do cartão. Então, é conforme o cartão, o juro do cartão. Aí eu não recebo nada de diferente, aqui é tudo que vai para o cartão. Você pode parcelar em 10 vezes também, ou menos, mas se for 12 vezes, vai ficar 12 de R$ 92,77. Então, vai aumentar R$3 aqui, só para explicar para vocês, porque talvez você veja a diferença depois. Deixa eu voltar aqui. Você tem a garantia de 7 dias. Você pode entrar agora, assistir todas as aulas gravadas. Eu não deixo nada bloqueado. Eu confio nas pessoas que entram no meu método. Eu confio no meu método. Eu sei que você pode assistir todas as aulas que estão lá gravadas durante 7 dias. Se você falar, não era isso para mim, Alê, tá tudo bem. É só, sem burocracia, clicar no botão e dizer, quero sair. Você tem 7 dias. Diferente de alguns cursos que você entra e está tudo bloqueado e só vai desbloqueando com o tempo, isso não vai acontecer. A única coisa que não vai estar lá são as aulas ao vivo, porque nós vamos construir essas aulas ao vivo juntas. Mas todas as coisas gravadas estão liberadas para você assistir agora. Tem esses 7 dias, é só você entrar agora e assistir tudo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Quero dizer para vocês que sejam bem-vindas, né, mulheres felizes depois da traição. Essa é a nossa comunidade. A gente vai estar junto a semana que vem para poder falar de mais conteúdos, né? Hoje foi um momento de falar sobre o método Florescer. Aqui eu vou encerrar o que eu tinha para falar sobre o método, sobre trazer, vou até parar de partilhar aqui, para trazer para vocês, explicando sobre o método, sobre alunas. E agora é a hora que eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, falar um pouco da história de vocês, me perguntar sobre o método, se for o caso. Então, agora eu estou à disposição de vocês para que a gente possa te ajudar de alguma maneira. Então, quem quiser, pode abrir o microfone, abrir a câmera, né, que eu preciso te ver, e tirar suas dúvidas. A Natália, que está aqui com a gente, a Joelma, uma de vocês, se quiser abrir, se tiver alguma dúvida, mesmo que não seja sobre o Florescer, tá? Sobre a tua história. Ale, o meu marido está fazendo assim, assim. E aí?